Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Sonora Brasil. Eu me chamo João Pedro Gomes e esse é mais um projeto SESC que traz, ao longo de todo o território nacional, produções artísticas diversas e, nesse caso, apresentações musicais comentadas. E nada melhor para comentar alguma apresentação do que tendo as nossas estrelas aqui do nosso lado. Estou muito honrado de falar com vocês, Luciane Dom e Charles André. Luciane é cantora, compositora, intérprete, atriz premiada fora do Brasil. Charles, músico, compositor, também integrou aí o grupo Molejo. Os Morenos. Mas você também foi baixista do Molejo? Molejo, fui como músico, né? E como artista mesmo, cantando. Na capa do CD, como se dizia antigamente, foi com os Morenos. Você foi fundador do grupo Os Morenos. Os Morenos, é. Foi um grupo de pagode que surgiu também na década de 90, no estouro do pagode brasileiro. E a gente vai conversar aqui hoje um pouco sobre as principais influências de vocês, infância, carreira e a temática do encontro, né? E aí eu vou perguntar para você, Luciane, como que foi o início da tua vida musical? Por que você escolheu ser cantora? Por qual instrumento você também começou a tocar? Bora falar um pouquinho sobre isso. Sim. Primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês. SESC é a nossa casa, né? E fazer o Sonora é trazer toda essa experiência de sons e encontros. Bom, eu comecei na música desde muito cedo, assim, né? Eu sou aquela criança curiosa. Então, estava ali ouvindo primeiro as minhas irmãs. Tenho duas irmãs mais velhas que eu, que já cantavam quando eu era mais nova, cantavam na igreja. E aí eu ficava curiosa ali, abria vozes com elas, né? Elas faziam ali o soprano, faziam o contralto, aí fazia soprano também, abria uma tercinha. E aí eu sempre fui muito curiosa com relação a estilos de música, porque apesar de naquele tempo estar dentro de uma igreja que ouvia uma certa música, né, mais a música gospel, eu sempre curti muito jazz, muito soul, tinha um apego também grande a MPB, né, que meu pai hackeava uns vinis aí do Gil, do Caetano, botava lá em casa para ouvir, ouvia muito, assim, acho que a minha primeira lembrança musical é ouvir muito Saltimbancos, o vinil que o Chico tinha produzido aqui, né, da peça. E acho que foi isso. E um primeiro instrumento, acho que é o meu primeiro e único instrumento, eu acho que é a voz. Mas eu sempre dou para compor, eu acabo usando o teclado para harmonizar as minhas coisas, depois eu boto na mão de quem sabe mesmo. Sim. Charles, conta pra gente como que você começou, qual foi o teu primeiro instrumento e qual a relação do samba no início da tua carreira. Agradecer também aí o pessoal Sonora pela oportunidade, estar aqui bem à vontade com a minha amiga Luciane Dom, uma pessoa que eu conheci agora recentemente, mas que já admiro como artista e principalmente como pessoa. E, claro, todo o pessoal do SESC que também está abrindo as portas para a gente mostrar nada mais, nada menos do que a nossa música e a nossa essência. Mas, João, eu comecei, na verdade, no futebol. Eu joguei futsal desde garotinho, de 9, 10, 11 anos até 14 anos, no Guadalupe Country Club, um bairro aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. E com 14 anos entrei no futebol de campo no América, time aqui do Rio. E com 21 eu tive que fazer uma opção entre o futebol e a música, porque eu desde 14 anos já tinha como uma espécie de plano B, vamos dizer assim, com a música, porque eu mesmo que não profissionalmente, de uma forma amadora, até porque na minha época os adolescentes não sonhavam em ser sambistas, né? Eu tinha muita desenvoltura com a música, com o samba e com o cavaquinho. Foi o que você perguntou, meu primeiro instrumento. Eu tive um contato com meu irmão, tinha um cavaquinho e ele comprou para aprender, mas não aprendeu. O cavaquinho ficou lá em casa um tempo. E aí, quando eu comecei a ter um contato com o samba, que foi nos anos 80, no meados dos anos 80, todo aquele movimento do samba, com Zeca Pagodinho, com Fundo de Quintal, Jovelina Pérola Negra, Jorge Aragão, Almir Neto, ali eu comecei a gostar de samba e tinha desenvoltura para tocar cavaco. Mas o meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tinha idade para ser jogador de futebol, eu tinha talento para ser jogador de futebol, mas a música falou mais alto e quando eu já estava ali com 20, 21 anos,
Eu já estava no profissional do América, mas ainda não tinha conseguido me firmar. Como vários não conseguem se firmar, né? Quando chega ali no profissional, aquela coisa toda. E eu tinha essa opção que brilhava. Tava latente assim, cara, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. E acho que tomei a decisão certa. Hoje sou um cara bem realizado no meio musical, com várias composições, produções, arranjos, né? E shows, desde o grupo Molejo, como você me falou, que participei como músico, que foi meu primeiro contato no mercado artístico em si, como músico do Molejo, e depois com grupos morenos, quando estouramos a música Marrom Bombom, que eu vou dar uma palhinha aqui agora. Por favor. Por favor. Cara, que sorte a nossa, hein? Foi a minha chegada no cenário, né? A gente tem tudo pra dar certo, fica comigo, com você por perto, tudo é tão bonito. Fica comigo, na beira da praia de frente pro mar. Fica comigo, menino é gostoso demais te amar. Eu te preciso, tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Morena, você é tão sensual. Na areia o nosso amor, no rádio nosso som. Tem magia nossa cor marrom. Marrom bombom, marrom bombom. Nossa cor marrom, marrom bombom, marrom bombom. Nossa cor marrom. Pô, que alegria poder ver isso de perto. É isso. Uma sorte. E essa foi a minha chegada. Sim, e como que surgiu essa ideia de fundar o grupo Os Morenos, assim? Como que foi o início? Vamos fundar um grupo de samba? E como é que foi? E quais as resistências que vocês encontraram, assim, no mercado? Quem montou o Grupo Os Morenos foi o produtor Jorge Cardoso, produtor renomadíssimo até hoje, que na época ele produzia o Só Pra Contrariar, produzia Negritude Júnior, produzia Alcione, produzia o Grupo Raça e outros grupos mais que fizeram sucesso na época. E a ideia dele, com o Grupo Os Morenos, junto com o Vaguinho, que foi o nosso grande band líder, falando assim, eles que montaram o Grupo Os Morenos, e foi uma seleção de músicos que estavam se destacando naquele contexto ali do samba, ou em alguma banda de algum artista, ou até mesmo tocando na noite, como vários tocam. E eu fui uma dessas pescas do Vaguinho, que o Jorge Cardoso, que eu tocava como molejo, mas eu era baixista, não era do grupo. Sim. Era músico. Mas, naquele momento ali, eu já estava levando a música profissionalmente, já tinha algumas músicas gravadas e estava no perfil que eles estavam procurando no sentido músico, compositor e cantor, né? De ser uma pessoa que tocava vários instrumentos, como além do cavaquinho também toco violão, tocava contrabaixo, né? Era compositor já, não de sucesso, mas já as pessoas já sabiam que eu tinha músicas boas e também cantava. E eles estavam procurando um artista nesse perfil para colocar no grupo e me selecionaram e tal, fiz um teste e tal, e fui aprovado, e assim foi que eu entrei no grupo e tal. O Jorge Cardoso já tinha a gravadora, os contatos, ele mesmo produziu o disco. Enfim, a gente chegou, quando eu cheguei a coisa já estava bem encaminhada, eu cheguei mesmo, foi uma convocação, vamos dizer assim. E graças a Deus que deu certo. Sim. Luciane, quais referências inspiraram a musicalidade que você tem hoje, sobretudo na voz? Assim, quais as cantoras que você se inspirou na adolescência, na infância, até se formar a artista que você é hoje? Porque eu acredito que na música as nossas referências são importantíssimas para moldar o nosso artista, porque assim, a gente imita as nossas referências o tempo todo e depois a gente se separa dessas imitações para nos tornarmos únicos, né? Então, assim, quais foram as tuas referências para voz? O que você carrega com você aí dentro desse universo? Nossa, eu ouvia muito Gal Costa. E aí, por mais que hoje esteja ali salpicado ali de Gal Costa na minha voz, eu acho que ainda tem um pouquinho, mas eu ouvi muito, assim, eu ouvia quase que de imitar mesmo o timbre. Claro que isso, quando depois fui crescendo, isso foi mudando, né? Mas eu ouvi muito Gal Costa, ouvia bastante Erykah Badu também, e essas foram as cantoras que mais me nortearam, assim. Agora, tem uma característica da minha voz, que eu acho que tem muito ar, né? Acho que tem uma coisa Eu adoro. meio airada, assim.
E essa característica acho que tem a ver com a música gospel americana, eu ouvia muito. Então tem ali Kirk Franklin, Ronquenole. E tem um saxofonista que eu sou apaixonado, que é o Chet Baker. Nossa, claro. E que o saxofone do Chet Baker é um saxofone assoprado também. Característica. Você escuta aquele ar saindo, sabe? É um saxofone assim dessa escola da rua, da música mesmo, que tá um pouco dissociada da música erudita. Tipo, a música erudita, a música de faculdade é uma música que zela pela clareza, limpeza do som. E os músicos que mais me fascinaram são esses músicos que carregam a rua, né? Junto deles. Até a paleta. Exatamente. Você quer falar? Pode. Queria falar que eu sinto um pouquinho de Marisa Monte também na tua voz. Eu ouvi também. Já viu isso? As pessoas comentaram. Então eu sinto um pouquinho também na questão de saber dosar suavidade com agressividade. Na hora que a música pede, ela vai ali, vai com potência. E na hora que a música pede suavidade, ela também vai suave. Né? Aquela coisa, deixa eu dizer que te amo. Sim. Quando tem que ir mesmo e tal, e cantar um samba, como a Marisa também canta um samba, né? Cara, ela é super. Ela é super, né, pesquisadora de samba, né? E tal, e enfim, eu sinto também um pouquinho de que você bebeu um pouquinho nessa fonte, mesmo que indiretamente, né? Meu pai ouvia também. Meu pai ouvia. Não parou para ouvir, mas de alguma forma influenciou. Eu acho. Tal. É porque o que chegava no interior, se parar para pensar assim, o que chegava na rádio do interior do Rio, era muito a música que estava nas novelas, era muito essa música que acho que tivesse um apelo no Brasil inteiro. Então a Marisa também chegou nesse sentido, assim, tinha muita coisa que ela fez de novela, né, de trilha, que a voz dela estava ali endosando. Enfim, eu acabei ouvindo por conta disso também. E esse ouvido, ele não tem como você selecionar bem, né? Você para pensar, o ouvido é uma coisa que tá aí. Você ouvir uma coisa, que legal, o timbre é maneiro. Vai ficar Sim, ali na tua essência. exatamente, as nossas referências, né? E assim, como foi pra você ganhar um prêmio fora do Brasil, em Nova York, propriamente dita? Cara, foi muito, muito maneiro, assim. Primeiro que eu não sabia muito bem da premiação, né? Daqui a pouco chega um e-mail lá pra mim e eu vejo que eu tô entre uma das pessoas indicadas pro prêmio. Aí eu já tava, caraca, que maneiro. Eu fui saber do prêmio. É uma galera muito maneira, assim, são produtores de Gana, né, do país, que trazem artistas de Gana e da diáspora africana inteira pra Nova York. E eles produzem os eventos ali. Então tem uma galera gigantesca que faz parte dessa curadoria deles, que vem fazer os shows, vai lá para Nova York fazer os shows, e eles produzem uma série de coisas, fazem turnê desses artistas. E aí eu tô vendo lá que eu tô entre as selecionadas, e aí quando chega que eu tinha sido premiada, eu falei, não, eu tenho que ir para Nova York, tenho que pegar esse prêmio. Acabou que eu não consegui ir, né? Porque na época que eles estavam fazendo a premiação, eu acho que tinha show aqui no Brasil, tinha uma série de shows, aí não consegui ir, mas um amigo meu, que é o Anderson, é um grande amigo, ele trouxe o prêmio para mim, um troféu bonitão, assim, Que tipo, maneiro. eu fiquei toda feliz, acho que foi uma das coisas que eu mais achei interessante eu estava morando na época em Jersey City, mas eu não tinha noção que o meu nome ali naquele métier estava sendo falado. Então, para você primeiro ser selecionada, quer dizer que alguém Claro. viu, alguém. Sim. E eu estava fazendo uma série de shows ali entre Nova York e Jersey. Aí tava tocando uma orquestra de salsa, tava crooner ali. Sim. E aí eu fiquei toda feliz que meu nome apareceu ali, enfim, eles são incríveis, assim. Então continuam, fazem um festival todo ano e tô feliz, assim. Eu tava entre nomes como, pô, tinha um Burna Boy ali, enfim, na Nigéria, mas uma galera fodona, assim. Fiquei feliz de estar ali. E eu tava tendo o privilégio de assistir a passagem de som de vocês pro show de Logo Mais. E assim, logo quando eu percebi o trabalho, cara, fez total sentido na minha cabeça. Porque vocês misturam elementos do pagode com elementos da música fusion. Quer dizer, algo super... embora o pagode seja uma música brasileira, tem super a ver harmonicamente com a música americana. Porque se a gente for dividir o samba em duas etapas, que é o primeiro samba que você teve como inspiração, que é o samba influenciado pelo choro harmonicamente, né, por conta dos regionais. Sim. E na década de 90, o choro ele sofreu uma influência harmônica mesmo, falando sobre a harmonia da música americana, que são os acordes com mais notas. Quer dizer, Sim. quando você foge do universo das tríades, né? Porque o choro, estruturalmente, Pixinguinha,
dó maior, lá 7. É, O samba, você já começa a colocar acordes mais robustos, com 13ª, com sim. sétima, com sétima e nona. E aí eu fiquei pensando assim, cara, faz total sentido esse encontro do pagode com uma roupagem fusion. E pra você, como que tá sendo essa experiência? Fala pra gente. Pô, uma condição muito inédita na minha carreira, que é poder me desafiar fazendo o que você acabou de falar, pegando toda a minha experiência, toda a minha cancha como sambista e colocar num outro contexto, sabe? Que aí vai além do sambista em si, vai o compositor, vai o cantor, vai o pacote completo para uma área totalmente né, fora da sua zona de conforto. E isso é bom, né? Quando você expande a sua zona de conforto, quando você fala, caramba, pô, cheguei fora da minha parada e tá fluindo, tá rolando, né? Então tá sendo para mim assim muito fora da curva do que eu achei que poderia ser. Confesso que fiquei com medo no começo, porque o novo sempre dá medo, Sim. né? Aquele friozinho na barriga, né? Aquela coisa que tu nunca fez, Como será vai que vai ficar? dar certo, meu Deus? Ai, minhas musiquinhas, meu Deus, será que eu vou estragar minhas músicas? Meu sucesso, meu Deus, todo mundo conhece de um jeito, será que vai dar ruim, né? E pelo que eu tenho visto até o momento, a gente está no início da turnê ainda, ouvir um comentário como o seu, um comentário técnico, né? Adorei. É mais gratificante ainda, é mais desafiador ainda, né? E aumenta só a responsabilidade e entregar cada vez melhor essa sonoridade, né? A gente vai ficando mais seguro do que estamos fazendo. Ainda tem uma galera que vai assistir isso. Tomara que todos tenham essa mesma impressão que você está tendo. Nossa, eu adorei. Quero ser sua amiga no recreio, tá? Já quero. Nossa, ele falou uma parada que eu acho que a gente não tinha ainda trazido para as conversas, né? Apesar de pensar na fusão, existe isso, né? Como fusion, um gênero, existe essa mescla de sons que é a música brasileira, esse groove que pode ser, tem super ali um samba, mas que também tem um R&B, que tem coisas ali, sei lá, da música americana, né? Tem toda essa influência também. Aí eu fico feliz, assim, de você ter falado isso, porque quando a gente tinha pensado em fazer o projeto, eu tinha uma ideia do que podia ser, uma ideia o que tinha na nossa música de comum, né? Em comum. E aí consegui tocar isso, consegui ir no estúdio, aí tá, estamos tocando aqui, tá essa harmonia, daqui a pouco vem o Charles, ei, peraí, rapidinho, aí traz o cavaco aqui, esse, putz, claro que faz todo sentido, né? Sim. E aí vai enriquecendo esse caminho que a gente tem, né? A gente ainda tá no início da trajetória, né? Ainda vai fazer bastante show esse ano e ano que vem, imagina o que vai ser esse mar de música, né? E é bom que você falou, só para concluir, em relação às harmonias do pagode, né? Que foi justamente a época que eu cheguei no pagode, nos anos 90, era que estava tendo esse tipo de mudança da parte comercial do pagode. Porque até os anos 80, o pagode não era um ritmo de rádio. Né? A música internacional ainda era muito forte no nosso país, né? Como um todo, né? E teve um momento ali nos anos 90 que as portas das rádios começaram a abrir e houve a necessidade de que buscasse justamente uma coisa que não fugisse muito do que já estava rolando a nível de música internacional. Sim. E daí vieram as sofisticações dos arranjos de pagode, Sim. sabe? Então foi uma análise que você fez aí, que eu viajei na época, que eu vi comentários de arranjadores como J. Moraes, como o próprio Rio do Hora, né? E o próprio Jorge Cardoso, Ivan Paulo, que começaram a fazer arranjos já com um viés também internacional a nível de harmonia. Por isso que a harmonia do pagode mudou Sim. dos anos 90 para cá. Os Né? elementos também. E foi trazendo cordas, foi trazendo gaita com o seu Rildo, enfim. E hoje até guitarra você vê em qualquer grupo de pagode. Tem guitarra, coisa que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era, né, totalmente fora de contexto. O Zeca gravou aquele DVD dele, 40 anos de carreira, com o Zé Menezes, E aí? que foi um grande guitarrista, compositor de trilhas sonoras brasileiras. Pra você ver. E aí era o Paulão Sete Cordas, que é super meu amigo, e a gente vai chegar nisso quando chegar nos encontros. Legal. O Carlinhos Sete Cordas participou desse DVD, o Rogério Caetano no Sete Cordas e o Zé Menezes.
Aí, tá com 90. Foi o último trabalho do Zé antes dele falecer, né? E o Zé, ele foi parceiro de músicos como Garoto, enfim. Então o Zé foi Coisa uma boa. referência da guitarra popular brasileira e o Zeca gravou com guitarra. Então a guitarra sofreu também na história da música popular brasileira, assim, muitos artistas eram contra a guitarra. O Jobim, por exemplo, ele no disco Elis e Tom dizia que quando ele soube que teria guitarra no disco, ele queria parar o avião. Existiu, né? Mas aí, como o guitarrista Hélio Delmiro, ele ficou mais calmo. Ele falou, Hélio, eu queria parar o avião. quando eu fiquei sabendo que teria guitarra, né? E pra você, como tá sendo se encontrar com o Charles? Porque a gente é mais ou menos da mesma idade e eu tive um encontro também com um ídolo do violão, que é o Paulão Sete Cordas, e que me abriu as portas para poder trabalhar com ele num duo instrumental de violão. E para mim foi uma honra poder conviver com o Paulão, e não só na relação de trabalho, mas também na relação como pessoa. Para você, como é poder conviver com o André, que é um cara vanguarda aí da música popular brasileira? Pô, cara, é um aprendizado, é uma alegria o tempo todo, porque eu sinto que eu sou muito elétrica em várias coisas assim, e aí eu quero, ansiedade bate, e daqui a pouco venho, falo com o Charles ali, opa, me traz para um lugar de calma, de escuta, que é muito, que eu acho até raro hoje em dia, assim, a gente fala tanto, né? Mas tem uma boca e dois ouvidos, o Charles me lembra isso, opa, peraí. Tem que ouvir mais, tem que. E acho que a gente aprende muito nessa. Não só no palco, né? Porque acho que no palco também tem, enfim, faz arranjo, fala, ó, Lu, vou abrir essa voz aqui, vou fazer isso aqui, mas acho que não só isso, mas a trajetória em si, sabe? O lado humano, eu acho fantástico, é um aprendizado mesmo. Eu sou um neném, tanto na minha vida quanto na música, né? E poder estar falando poder fazer um trabalho, né? Desse porte, ele ter aceitado, tipo assim, vamos segurar minha mão e vamos, sabe? Mesmo com frio na barriga, vamos, sabe? Eu acho que é fundamental ter essa troca, assim. Acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, assim, musicalmente, né? Desses anos pra cá. E é muito bom poder estar aprendendo, assim, estar ouvindo. Até quando a gente estava compondo a Rota dos Amores, a música, eu tava, cara, eu tenho essa ideia aqui, daqui a pouco ele, pô, muito maneiro, peraí, olha isso aqui também. Aí a gente tá escrevendo junto, daqui a pouco ele fala, pô, é porque na minha geração a gente quer, como é que você fala sobre o gol ali, né? Quase que peraí, eu quero vibrar, eu Tem quero. que chegar, a música tem que chegar, a pessoa já fica esperando o momento, né? É o momento do gol, quase, né? O momento do quero vibrar. E aí, quando a gente fez a música, a gente tinha esse apelo, assim, pro refrão, que cara, é isso. Porque toda vez que eu vou compor uma música, às vezes eu fico, tô aqui no teclado, não tem uma desenvoltura incrível no instrumento, então acho que isso eu consigo harmonizar, mas não necessariamente tocar super bem ali. Aí faço ali, daqui a pouco, pô, tá faltando o quê? Tá faltando algo, tá faltando esse gol, né? Tá faltando esse quero gritar, quero cantar e ficar, sabe, fazer com que essas veias da música, sabe, subam mesmo, né? E aí isso é um aprendizado que eu levo pra vida, assim. Charles, eu gosto muito dessa questão da atemporalidade da música, porque a gente, cara, não importa a idade, eu tenho amigos muito mais velhos e que a gente sempre se encontra nesse mesmo lugar de diálogo, de conversa e de celebração da cultura popular brasileira. E o próprio Hermeto Pascoal tem uma frase que eu adoro. Eu tenho 88 anos, mas é só na idade que eu nasci. Porque na minha mente eu ainda sou um jovem. E para você, assim, que é mais velho do que a Luciane, como é compartilhar, ouvir e o que você espera da nova geração da música popular brasileira, assim, para manutenção desse legado que a gente carrega? Eu acho que é sempre saudável você, de alguma forma, poder conviver com pessoas que trazem novas ideias. É uma forma de você, como bem falou o Hermeto, continuar não com o corpo jovem, porque isso é impossível, né? Chega uma hora que o corpo vai se anunciando, né? Se desenvolvendo de uma maneira que não tem como você parar com isso, mas mentalmente tem como a pessoa se desconcentrar na carreira, né, por algum motivo e se atrasar, né, ficar paralisado, ficar com aquele mesmo raciocínio de sempre, com aquelas mesmas ideias de sempre,
né? E quando se tem a oportunidade de estar com uma pessoa jovem como a Lu, uma pessoa inteligente, uma pessoa que pode trazer novos horizontes, novas visões, novos sons, novas rotas, né? Me vejo na obrigação de aproveitar, sabe? Porque nem todos às vezes têm essa oportunidade de até com o próprio filho mais jovem ter uma conversa franca e tentar entender, tentar raciocinar como as coisas estão acontecendo hoje, né? E você partindo um pouco para a questão até formal, um bom advogado, um bom médico, ele tem que estar sempre atualizado com o que está acontecendo de mais novo, né? E é assim que eu me vejo nessa parceria com a Lu, sabe? Uma pessoa que está tendo a oportunidade de se atualizar, de olhar a música por outros lugares, sabe? Não só com ela, mas com a banda dela também, que são também músicos talentosíssimos e jovens também, trazendo outras informações, sabe? Outros acordes, né? Para as minhas músicas que, no meu ouvido, já estavam, assim, já tinham chegado no limite, Sim. sabe? E não. Assim, estou vendo já vários horizontes para essas minhas composições. Como você bem falou, já vejo uma atemporalidade até na questão musical, não só na letra, que é uma coisa que já me surpreendeu, de eu ter feito músicas como Mina de Fé, né? Foi preciso perder, que já tem 30 anos e até hoje está atual, tem uma história atual. Super atual. Né? E as estrelas lá do céu, eu vou buscar. 30 anos que tem essa música, e chega em qualquer pagode e tá cantando como se a música fosse de agora. É verdade. Né? Então, a nível de letra e de composição, eu já tinha essa coisa dessa música, dessas músicas estarem se tornando atemporais. Mas em relação aos arranjos, em relação à concepção musical, eu ainda não tinha vivido isso, como estou vivendo agora nesse projeto, com esses novos arranjos, né? Essa coisa assim bem sofisticada musicalmente. Gente, que papo bacana. Ainda me alongo pra caramba na resposta. Que isso, estamos à vontade. Mas a gente precisa, infelizmente, encerrar esse podcast. Eu ficaria aqui falando por mais horas. E a gente também. Porque é muito gostoso falar de música e, sobretudo, quando a gente tem uma simbiose assim, musical em relação à cultura assim, do nosso país, né? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast do Sonora Brasil. Eu recebi aqui hoje Charles André, Luciane Dom, eu me chamo João Pedro Gomes e até logo. Sei. Não pode perder, não posso perder esse emprego. Verdade, esqueci, perdão. Deixem aí o Instagram de vocês, como que fazem para encontrar nas redes sociais e no Spotify, enfim, falem mais um pouquinho sobre isso. No meu Spotify é só procurar lá, Luciane Dom. E no Instagram também, @Luciane Dom, vocês vão me achar por lá. Chama pra gente trocar bastante. É isso aí também, redes sociais, né? O Instagram Charles com 2L, isso é importante. Charles com 2L, André, oficial. Né? E as redes, YouTube, Spotify, também está lá. Pô, já tem lá 6 álbuns gravados, graças a Deus. Né? Então segue a gente lá, é importante pedir para seguir, pedir para comentar. Lá no YouTube, né? Aquele velho papo assim, o algoritmo entende, vídeo é relevante. É verdade, se inscrevam. Gente, né? Se inscreva e tudo isso, meu irmão. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigadão, Eu que agradeço. Obrigada, Sonora. Beijo.